Ok, pessoal, boa tarde a todos. Aqui é o professor Edinho. Hoje é domingo, 16 horas e 30 minutos, né? Queria falar para vocês que estou gravando essa videoaula aqui para vocês. No hall de conteúdos de vocês podem pegar e sublinhar o conteúdo humanismo, certo? Sublinhe o conteúdo humanismo. O que é humanismo, né? Depois do trovadorismo, na Idade Média, é, foi acontecer um novo investimento na arte somente no final da Idade Média, lá para os anos de 1400, né? Então, o humanismo em Portugal, então o que é humanismo? É uma gaveta literária, certo? Se vocês já sabem. Vocês podem estar assistindo essa aula como uma revisão do conteúdo aprendido no primeiro ano ou como mesmo o próprio conteúdo no primeiro ano, tá bom? Então vamos lá. Eu mandei o slide para vocês. O interessante é que vocês pegam o slide, coloquem no celular e acompanhem a aula pelo computador ou o contrário, tá bom? No slide um tem a capa do slide. No slide 2 tem uma imagem, né? Essa imagem, ela diz bastante sobre o contexto histórico do humanismo. Porque, na verdade, o contexto histórico do humanismo, do classicismo, do quinhentismo, é a mesma coisa, praticamente, né? Então, ali eu tenho seres humanos pescando dentro de um cérebro humano, ou de uma caixa cerebral, né, onde iria ficar o cérebro. Ali é como se fosse assim, ó, o ser humano, o homem buscando conhecimento no próprio homem, e não mais na religião, como acontecia muito na Idade Média, tá bom? No slide 3 vocês podem pular agora, o 4 também. No slide 5 a gente fala um pouco do contexto histórico, certo? Da expansão marítima, da deixar de ter uma visão geocentrista e ter uma visão heliocentrista. No slide 6, a professora Jean colocou a pirâmide, né, o triângulo das classes, das castas sociais, né? Ela anotou o rei, seguido do clero da nobreza e na base da pirâmide, né, os camponeses, né? Porque lá no trovadorismo ainda era feudo, lembram disso? Ainda era um sistema feudal. Aqui agora já não é mais tão sistema feudal assim. Por quê? É, porque houve o quê? Uma expansão marítima, né? Contornaram-se o Cabo da Boa Esperança ali, sabe? Chegou-se às Índias para buscar especiarias. Voltava-se para a Europa e vendia essas especiarias na Europa e se enriquecia, né? Então, aquele camponês que carpia lá na gleba dele lá, que plantava trigo em troca de comida e proteção, ele passou o quê? A trabalhar nas grandes navegações e passou a ter um certo dinheiro a mais, certo? Então houve um êxodo rural, certo? Houve um êxodo rural e essa galera toda passou a trabalhar em função de novas habilidades, assim, não só mesmo a habilidade agricultora. No slide 7 o professor fala ali que existe o surgimento dos mecenas. O que é mecenas? Mecena é uma galera que agora enriqueceu que financiava a arte, certo? Ó, no slide 7, os governantes europeus e o clero passaram a dar proteção e ajuda financeira aos artistas intelectuais da época. Essa ajuda, conhecida como mecenato, tinha por objetivo fazer com que esses mecenas, esses governantes, se tornassem mais populares entre as populações das regiões onde viviam. Nesse período, então, era comum a família encomendar pinturas, retratos, esculturas, peças de teatro sobre a própria família, certo? No slide 8, o professor colocou ali a península, né? A Península Itálica, ali a bota italiana, né? Aquela botinha. E na Itália houve um maior investimento de arte. Por quê? Como a Itália ela tem praticamente os seus três lados coberto pelo mar, né? Assim, no mar havia mais portos. Havendo mais portos, maior a expansão marítima, mais gente indo para as Índias, comprando especiarias, que era pimenta, cominho e sal, voltando e enriquecendo mais. Então, mais gente rica na Itália ocasionou o quê?
mais arte na Itália, mais arte, certo? Foi na Península Itálica, slide 8, que o comércio mais se desenvolveu nesse período, dando origem a uma grande quantidade de locais de produção artística. Cidades como, por exemplo, Veneza, Florença e Gênova tiveram um expressivo movimento artístico e intelectual. Por esse motivo, a Itália passou a ser conhecida como o berço do Renascimento. O que é o Renascimento, então? É o renascimento das artes, que na Idade Média foram abafadas, certo? Essas artes foram abafadas. No Renascimento, então, as artes eclodem e a ciência também. No slide 9, o professor botou ali o resumo, o esqueleto do que tu precisa saber a níveis didáticos sobre o Renascimento. Período de 1415 a 1527. Contexto histórico. Classes sociais não tão rígidas quanto no trovadorismo. Lá no trovadorismo nascia pobre, morria pobre. Aqui nascia-se pobre, poderia morrer rico. E antropocentrismo, né? Não é mais teocentrista, tanto quanto era no teocentrismo, quanto era no trovadorismo. Antropocentrismo, a ciência no centro, o homem no centro. Teocentrismo, a igreja no centro, certo? No poder. Então, lá no trovadorismo era o que? Teocentrismo. Aqui é o que? Antropocentrismo. As características, então: antropocentrismo, críticas sociais, predomínio da prosa e o surgimento do teatro, poesia, diferente de música, e a literatura historiográfica ou histórica. Lá no trovadorismo, a poesia e a música tinham a mesma função social. Aqui não, certo? Os autores eu tenho na poesia o Garcia de Rezende, que nós não vamos aprofundar nele. Eu tenho o Fernão Lopes, eu tenho o Gil Vicente, certo? Muito bem. Então, autores estão Garcia de Rezende, Gil Vicente e Fernão Lopes. Nós vamos nos aprofundarmos em dois deles, certo? Não em todos. Os autores, então, de novo, poesia Garcia de Rezende, no slide 10 tem a fotinho dele, certo? Depois eu tenho Fernão Lopes e embaixo o Gil Vicente. O que vocês têm que saber sobre o Fernão Lopes? Ele escreveu sobre a vida dos reis de Portugal. O Fernão Lopes, ele era o que, professor Edinho? O Fernão Lopes, ele era escritor e ele escrevia o que? Cronicão. O que é cronicão? Não é uma crônica grande, como uma crônica como tu lê hoje nos jornais. Cronicão eram livros nobiliários, que se dizia. O que era isso? Livros grossos, gigantes, que continham a história das famílias nobres de Portugal. A família, por exemplo, Pereira, tem o cronicão dela, contando desde a formação da família de Portugal, quando era junto com a Espanha ainda talvez, até nos dias atuais. Isso é um cronicão. E o Fernão Lopes, ele foi presenteado com um castelo chamado Torre do Tombo, pelo rei da época, e o rei pediu para ele fazer o quê? Um cronicão dos reis. Então ele fez uma linha do tempo de todos os reis de Portugal, certo? Isso é um cronicão, que daí entra na característica prosa historiográfica, tá bom? E o cronicão dele, assim, que mais se destacou, certo? E o cronicão dele, assim, a parte do cronicão dele que mais se destacou foi a vingança da morte de Inês de Castro. Quem é Inês de Castro? A Inês de Castro era uma nobre espanhola, uma jovem espanhola que se apaixonou por Dom Pedro. Dom Pedro, filho de Dom Afonso, rei de Portugal. Não é o nosso Dom Pedro II, Dom Pedro I do Brasil. Esqueçam, Brasil. Brasil não existia, de acordo com a visão portuguesa nessa época ainda, certo? Então, Inês de Castro apaixona-se por quem? Por Fernão Lopes. Desculpe. Inês de Castro apaixona-se por Dom Pedro. Dom Pedro apaixona-se por ela.
Entretanto, o pai de Dom Pedro, o rei Dom Afonso, ele não vê com bons olhos este relacionamento. Por que ele não vê com bons olhos? Porque ele teme que um dia o trono vai ser governado por alguém, né, de sangue espanhol nas veias. E ele tem medo que daí volte a unir de novo os dois países. Entretanto, dessa forma, ele se opõe ao relacionamento. Contudo, o casal ele prospera, eles têm uma relação que já dura 8 anos de idade, chegando o casal inclusive a ter 3 filhos. Entretanto, o Dom Pedro recusava os casamentos com as nobres e princesas que o rei de Portugal arranjava para ele. O rei então toma uma atitude muito drástica. Ele manda o filho estudar para fora do país e ele então manda matar Inês de Castro e os 3 filhos. E ele mata Inês de Castro de uma forma muito vil, de uma forma muito expressível. Ele mata os 3 filhos do casal antes e depois ele manda decapitar, cortar o pescoço de Inês de Castro. Dom Pedro, quando fica sabendo disso, ele fica muito revoltado. Ele retorna a Portugal e ele entra em desavença com o rei. E ele diz que só voltaria para Portugal ou para o reino, para a corte, quando ele fosse rei já. Dom Afonso morre. A primeira providência que Dom Pedro manda fazer é pegar. Ele havia prometido para Inês de Castro que ela seria a rainha de Portugal. Então ele manda fazer o quê? Ele manda pegar os restos de Inês de Castro no caixão. Ele manda juntar, monta-se com os restos mortais dela um esqueleto, veste-na como uma rainha e ela é coroada rainha de Portugal. E depois da coroação tem a clássica cena do beijamão, em que toda a corte é obrigada a beijar a mão dos novos reis e toda a corte beija a mão de Inês de Castro. Não contente com isso, ele manda buscar os 3 carrascos que mataram a Inês de Castro, os 3 capangas pagos pelo rei na época para matar a Inês de Castro. E ele se vinga desses homens. Um consegue fugir, 2, entretanto, não. Ele manda fazer um grande banquete e ele pede seu prato preferido, que era pato assado com cebolas, e ele assiste à morte dos algozes de Inês de Castro. Ele manda arrancar o coração pela frente, ainda vivo. O outro, aquele que teria mesmo, aquele que tinha exatamente matado a Inês, ele manda arrancar o coração pelas espadas, pelas costas. Quem faz isso, o açougueiro que faz isso, não é muito bom nesse ofício e causa muita dor. Depois disso, ele esquarteja os corpos e ele besunta os pedaços e ele manda espalhar por Lisboa, para que todos possam saber o que é capaz de fazer um homem que teve o amor de sua vida subtraído de si. Não obstante, ele exige que quando ele morresse, que o corpo dele, que o túmulo dele fosse feito de frente ao túmulo de Inês de Castro. Porque ele queria, a primeira coisa que ele queria ver no dia do juízo final, quando os vivos e os mortos fossem julgados, ele queria ver o rosto de Inês. Certo? Então, a vingança da morte de Inês de Castro é a parte do cronicão de Fernão Lopes que é mais cobrado nos vestibulares e nos concursos. Tá bom? Vamos lá então. Fernão Lopes, cronista. Principal cronicão dele, principal parte do cronicão dele, um episódio chamado A Vingança da Morte de Inês de Castro. Tem esse resumo no slide 13 e 14 para vocês, tá? 15 também tem alguma coisa, e na 16 tem as imagens, certo? E agora a gente vai para o Gil Vicente. Quem é o Gil Vicente? Gil Vicente é o pai do teatro português. É o pai do teatro português. Gil Vicente é o pai do teatro português, certo? Ele teria escrito mais de 80 peças, na verdade, mais de 80 peças de teatro são atribuídas a ele, tanto em espanhol, que é em castelhano, né, quanto em português de Portugal, tá bom? Entretanto,
poucas peças deles ganham destaques, assim, na contemporaneidade. Duas que a gente não pode deixar de falar, uma delas é O Alto da Barca do Inferno, que o professor Edinho contracenou com a Leia Batista, ali no Teatro Plínio Linhares. Inclusive, eu era um dos personagens principais, nós adaptamos o Alto da Barca do Inferno para uma peça chamada O Alto das Barcas, tá? Tem no YouTube também. Se você colocar no YouTube assim, ó, O Alto das Barcas, a trupe da Aurora, certo? Vai puxar a nossa peça O Alto da Barca do Inferno para vocês, tá bom? Se quiserem ver, fica a dica. Não vou colocar link, mas vocês podem assistir, caso queiram, certo? O que é o Alto da Barca do Inferno? Aqui eu tenho o palco, certo? Aqui eu tenho uma barca com um anjo, e aqui eu tenho uma barca com o demônio e seu assistente, o Diabrete, o diabo e o Diabrete. Eu era o demônio, certo? Eu era o diabão. Ou seja, as personagens entram aqui do meio. Elas vêm se passam no plano espiritual. Todas as personagens que serão julgadas são pessoas mortas, certo? Que de acordo com as coisas que elas fizeram na sua vida, ou elas vão para a barca do inferno ou para a barca do anjo, certo? O engraçado, a ironia, quando a gente viu lá na característica crítica social, a ironia é que as pessoas que a gente normalmente pensa e os próprios personagens pensam que vão para o inferno, vão para o céu. Os que pensam que vão para o céu, vão para o inferno. Na real, só 3 personagens, se eu não estou equivocado, vai para o céu. O tolo, se eu não estou equivocado, é só o tolo e os cavaleiros, no final da peça, certo? Então, pessoal, o que é essa peça, né? É, é isso, assim, a crítica social mais é nessa, né? Daí lá não vai ter a personagem Maria, o personagem João, o Pedro, vai ter o sapateiro, vai ter a prostituta, representou toda a prostituição, vai ter o padre, vai ter o juiz, vai ter o promotor. Eles não os representam eles próprios. Eles representam ali, naquele momento, toda a categoria deles, né? E no final, a barca do diabo vai cheia. E o diabo termina a peça assim, rindo do anjo que tinha uma barquinha feia, sabe? E pequena. Ele fala assim: lá vai a barca da glória, vai vazia como sempre. Já eu vou cheio e contente. E vocês, espectadores, preparem sua bagagem, pois em breve faremos nova viagem. Ô da barca, venha cá. É assim que termina a peça, tá bom? Outra peça que tu tem que saber dele é a farsa de Inês Pereira. Não vão confundir com a Inês de Castro. A Inês de Castro existiu de verdade. A Inês Pereira não existiu. A Inês Pereira é só uma personagem da peça. Gente, os italianos ficaram com ciúminho do Gil Vicente. E disseram assim: Nossa, Gil, eu estou bem desconfiado que tu não escreve nada, que tu vem aqui, copia nossas peças, volta para Portugal, as traduz e diz que são tuas. Aí o Gil: Não, eu escrevo. Tá, então prova pra gente. Nós vamos te dar um motivo, nós vamos te dar um tema e tu vai escrever uma peça. Certo? Certo. Então eles deram um tema, um mote para o Gil Vicente. O mote é: mais vale um asno que me carrega, estou no slide 18. Mais vale um slide que mais vale um asno que me carrega do que um cavalo que me derrube. O que isso quer dizer? Mais vale eu ter um burrico mansinho que me leve do que eu ter um cavalão bonito, mas que eu não posso cavalgar. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. É isso que quer dizer. Tá, deram esse tema para ele voltou para Portugal e ele escreveu uma peça chamada A Farsa de Inês Pereira. Quem é a farsa? Quem é Inês Pereira? Quem é? Inês Pereira, ela é fictícia, tá? Ela era o quê? Uma personagem. Inês Pereira é uma personagem que não existiu na vida real. Ela era personagem da peça, a Farsa de Inês Pereira. Uma moça de classe média baixa que queria se casar com um homem rico. Ela era uma alpinista social, aquela que escalava a sociedade, certo?
Naquela época, ou você nascia rico, ou enriquecia por meio de uma herança depois de um tempo, ou se casava com alguém rico, principalmente para mulher, né? As coisas eram mais difíceis ainda para a mulher, certo? Então, ela tinha se casado com o homem rico. E ela recusava os pedidos de casamento dos mais variados pretendentes que a queriam. Até que ela se casa, ela escolhe casar-se com o escudeiro, que trabalhava no exército, né? Além de rico, era bonito, e além de rico e bonito, era inteligente, era culto. Então pensem bem, meninas. Ela escolheu um homem bonito, rico e culto, certo? E não é fácil de achar, né? Vocês sabem disso. Homem rico, bonito e culto, olha. Mas enfim, eles se casaram. Só que depois de uns dias de casamento, ela teve a infelicidade de perceber que, além de bonito, rico e culto, ele era agressivo e violento e não deixava sair de casa. Ele brigava com ela. Quando ele ia para as batalhas, ele prendia as janelas por fora e dizia assim: Eis de vós ficais tão presa com as freiras de Odivela. Ele queria que ela ficasse tão enclausurada como as freiras, certo? E ela se resigna, então. Ela não podia, não tinha nada o que fazer. Não existia divórcio na época. Ela então vive a vida dela assim. Vive mais algum tempo. E ela daí tem a fortuna, a felicidade de ficar viúva. Ele falece, ele morre, né, numa dessas batalhas dele. E daí ela se casa, ela agora vai se casar de novo, certo? E ela não precisa escolher alguém rico, porque ela já é rica. Ela escolhe uma outra pessoa. É um cara bem humilde, muito bondoso e dócil. A dava liberdade, deixava sair para onde ela queria. Há uma crítica, uma ironia aí. Ela, como que se ela não soubesse gozar da liberdade que ela poderia desfrutar, ela passou a trair esse marido bonzinho. Esse marido, meu cabelo tá horrível porque eu não tô ainda barbeiro, né? Ela passou a atrair esse marido bonzinho. No final da peça, ela e esse marido estão indo para uma determinada casa, tem uma poça d'água, o marido põe nas costas para atravessá-la, para ela molhar as barras do vestido, e ela daí olha para a plateia e ela diz assim: mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Ou seja, mais vale eu ser casada com este homem burro, tanso, né? Do que com aquele homem bonito, forte, inteligente, que me batia, que me derrubava. Certo? Gente, é isso, tá? O que vocês precisam, a essência do humanismo é essa, certo? Muito bem. Forte abraço, gratidão.